Bora lá, nação, analisar nesse momento os comentaristas do programa Jogo Aberto da ESPN Brasil falando sobre a derrota do Flamengo para o Bolívar por 2-1. O Flamengo perdeu lá na altitude e nesse momento está na segunda colocação do grupo E da Libertadores da América. O Bolívar tem 9 pontos e o Flamengo está com 4 pontos, são 5 pontos de diferença do líder, que é o Bolívar. Vamos analisar nesse momento. Tem também aí o pessoal malhando o Tite, muita gente criticando o Tite por causa da escalação que foi feita nessa partida, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp, e se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vá rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações, lembrando que aqui todos os dias trazemos as informações e notícias do Flamengo, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição, vamos analisar então as últimas informações do Flamengo. Bolívia, e aí mudou bastante a escalação, colocou 3 zagueiros, um momento mais defensivo do Flamengo, por causa da altitude, acabou perdendo por 2-1. Bolívar está 100%. Com esse resultado, o Flamengo perdeu a invencibilidade em 2024. A estratégia de Tite de poupar jogadores, mais uma vez, não funcionou. A equipe está em segundo no grupo E e somou apenas 4 pontos até aqui. Viu o Bolívar disparar na liderança. Além disso, o Fla ainda pode cair para terceiro. Basta o Milionários vencer o Palestino por 2 gols de diferença nesta quinta-feira. A responsabilidade ela é minha, sim, porque a definição da escalação é minha, mas eu tenho também muita lucidez para saber não estourar um atleta numa sequência de jogos e tu perder na sequência. O time da Gávea volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 7, contra o Palestino no Chile. Domingo tem clássico com o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Tite está se baseando na ciência para escalar e vai precisar também da matemática. É bom começar a fazer contas para se classificar no torneio internacional com mais 3 jogos pela frente. Pega uma entrevista do Guardiola que está viralizando toda hora. Ele vai falar de ciência. Ele vai falar de Haaland, dizendo que ele fica 24 horas trabalhando para que ele tenha uma condição maior, porque ele perdeu tantos dias. Se não querem ouvir o Tite ou o Fábio Massaredia, ouçam. E a gente vai ver que ela não é desculpa, que são fatos verdadeiros que nós temos que avaliar e decidir. E depois, sim, as responsabilidades nossas. 3.600 metros de altitude não é pouca coisa, já sabemos, conhecemos o histórico e o Flamengo avaliou que levando os jogadores para lá desgastaria. Alguns a questão física foi prioridade, tanto que nem viajaram e era um risco. Uma derrota era calculada, mas o Flamengo tentou levar o que ele tinha de melhor na questão física, não olhou muito para o lado técnico e acabou perdendo mesmo assim. Ô Loirão, o Flamengo é um dos times que não pode reclamar de elenco. Eu acho que o Flamengo tem um dos melhores elencos desse futebol brasileiro. O Tite, quando ele fala da questão da ciência e do descanso, da recuperação dos jogadores, eu entendo e compreendo. Todos os times e treinadores que têm essas condições de poupar os seus principais jogadores. Mas se você pegar o time que o Tite colocou em campo ontem, é um time muito bom. A gente pode, obviamente, levar em consideração a altitude, e é justo levar em consideração a altitude, mas a qualidade do time do Flamengo de ontem é um time muito bom. Qualquer um que jogou ontem como titular, jogaria em outros times como titulares. Assim. Então, assim, eu entendo a preocupação do Tite em relação à condição física dos jogadores, mas por mais que tenha altitude, pela qualidade técnica, eu acho que faltou o Flamengo ficar mais com a bola. Porque tem qualidade para ficar mais com a bola. Porque se jogar na altitude, não dá para você ser agressivo lá, porque vai faltar o ar, isso é fato. Mas pela qualidade que o Flamengo tinha ontem dentro do campo, dava para ter tirado um pouquinho mais a bola do time adversário. E além do Bolívar contar com a altitude, é uma equipe que já ganhou fora de casa, está 100% na Libertadores, tem jogadores experientes, não é mais aquele patinho feio de outros tempos. Exatamente. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que é um adversário que jogando em casa tem esse fator da altitude, vai ter a agressividade, qualidade técnica que o Flamengo tinha para girar a bola, agora você cria uma desconfiança dentro de um elenco tão valioso quanto o do Flamengo, com um dos melhores treinadores que a gente tem da última geração, e aí começa a entrar em campo agora na próxima partida de Libertadores, praticamente com a obrigação de vencer, senão acaba correndo o risco de não classificar da fase de grupos.
E o torcedor fica temerário, olha, Exato. a matemática não gosta muito do que vê, mas o Flamengo tem qualidade para reverter esses números na Libertadores. Falando na competição, o atual campeão, o Fluminense, entra em campo, fora de casa, enfrenta o Cerro Porteño e com aqueles problemas, né, que aconteceram no... Para a gente analisar, conversar, porque é o seguinte, Rafa, antes da gente começar a nossa resenha, todo mundo opinar, eu vou colocar alguns fatos. Fatos pelo seguinte, não é só o Flamengo que poupa. O Palmeiras poupa, o Grêmio poupa, todo mundo poupa. Certo ou errado? La Paz, o Grêmio, por exemplo, não levou o seu time. Certo ou errado? Pro Strongest. O Tite explicou, tentou explicar, deixando claro que é um trabalho em conjunto. E ele tem uma comissão técnica, o Fábio Maceredian, todo mundo sabe, é um dos melhores preparadores físicos do país, trabalhou na seleção brasileira, etc. e tal. Então, esses são os fatos. Agora, muita gente achando que o Flamengo está exagerando, apesar dele citar a ciência, apesar de o Flamengo não ser o único a poupar jogadores nessa sequência maluca do futebol brasileiro, tem muita gente achando que ele está exagerando. Porque poupa no Brasileiro, poupa na Libertadores, poupa aqui, poupa ali. Lembrei até do poupa-tempo, que você citou ontem. Rafael Marques, o Flamengo está exagerando? Bom dia. Bom dia, Abel, Nath, Mari, Prates e fãs de esporte conectados com a gente aqui no F360. Não sei. Eu entendo que a gente precisa debater futebol com base em informações. E aí, um parênteses, né, que eu acho necessário nesse momento, que é o seguinte, eu enalteço, eu valorizo a iniciativa do Tite, que desde o início, lá atrás, já falou sobre alinhamento com a diretoria, sobre a impossibilidade de ganhar as 3 competições, criou um discurso prévio de autodefesa perante o torcedor. E eu entendo toda a estratégia que ele lançou, que ele adotou para poder tocar nesse assunto publicamente. Mas já que é para fazer isso, e eu acho que é legítimo, porque respeita o torcedor agir dessa maneira, que seja em todos os sentidos também. Que traga os elementos públicos, que divulgue nas coletivas, através do contato direto com a imprensa, quais são efetivamente os dados dos jogadores. O que de lactato, de reposição hormonal, feitos após os jogos, mostraram em relação aos atletas. Seja mais específico, científico, detalhista. Vai ser contributivo para o futebol se o Tite fizer isso. Eu acho que nós temos um papel muito importante, Abel, em tentar trazer de maneira mais ampla e sem rasteirizar discussões que normalmente em mesa de bar são muito simples, práticas e objetivas. Tem muita gente falando que o Tite foi poupar o time, mas não poupou o coração do torcedor do Flamengo, porque o Flamengo perdeu a sua invencibilidade na temporada ontem diante do Bolívar. E eu não tenho todos os elementos para dizer se todos esses jogadores, 6 no total, o Luiz Araújo acabou entrando no segundo tempo, se todos deveriam ser poupados como foram no jogo de ontem. Eu tenho que partir do princípio do elemento que eu tenho, que é a coletiva do treinador. E na coletiva ele assegura estar respaldado pela fisiologia, pela sua comissão técnica para tomar tamanha decisão. Fato é que o Flamengo perdeu o jogo e eu acho que a discussão ela deve ser maior do que apenas o ato de poupar. Com o elenco que o Tite levou para La Paz, dava para vencer o jogo. E a própria partida mostrou isso no segundo tempo, quando o Flamengo jogou com mais gente posicionada ao ataque, quando trocou um 3-6-1 variando para um 3-5-2 posicional. Pelo 4-3-3 habitual, com o Luiz Araújo de um lado, Bruno Henrique do outro e o Lohan fazendo essa variação, o Flamengo mostrou em 5, 6 minutos, com 4 oportunidades criadas, que dava para ter feito um jogo melhor contra o Bolívar. Está muita gente debatendo o fato do Tite ter poupado jogadores. Eu acho que o debate é maior do que isso. O debate é, a estratégia de colocar 3 zagueiros com 2 volantes foi adequada? Acho que não. Tite respeitou demais o Bolívar ontem em La Paz. Não sei se respeitou o Bolívar ou se respeitou a altitude. Não sei se os companheiros concordam, mas eu vi um Bolívar com muita qualidade coletiva com a bola, mas com muita lentidão de recomposição, com muitos espaços no seu sistema defensivo. Espaços esses que quando o Flamengo, entre aspas, quis explorar, explorou. Então, repito, com o elenco que foi para La Paz, dava para ter vencido o jogo. Para mim, a cobrança em cima do Tite, e somente ele, porque ele é o responsável pelas decisões estratégicas de formatação da equipe, ela deve ser feita em cima da decisão que ele teve de mudar o esquema tático e colocar um Flamengo para não perder. Quando tentou ganhar, era tarde demais.
E em cima do que você está dizendo, as opiniões, as reclamações, as cornetas de torcedores, não só do Flamengo, de todos os times, normalmente obviamente, elas vêm com emoção, com paixão e em cima de resultados. Vou citar 2 exemplos para lembrar e para comparar. Abel Ferreira, Palmeiras, histórico, maravilhoso, trabalho no Verdão. 2 ou 3 anos atrás teve um Palmeiras em São Paulo, todo mundo lembra. O São Paulo corria o risco de rebaixamento, estava com a corda no pescoço. O jogo foi fim de semana e na quarta-feira o Palmeiras tinha Libertadores contra o Galo. O que o Abel fez? Não colocou o time inteiro. Poupou os jogadores porque ele estava pensando na Libertadores. Foi uma gritaria de palmeirense, que tem que rebaixar o São Paulo, que absurdo, não conhece a rivalidade, etc e tal. Abel Ferreira, eu tenho um plano, não é isso? Eu tenho um plano. O que aconteceu? O Palmeiras foi lá, eliminou o Galo, foi campeão, a gritaria acabou, ninguém falou mais nada. Então, normalmente é isso que acontece. O Vitor Pereira no Corinthians, se eu não estou enganado, poupou também num clássico e falaram que ele não conhecia a história do Corinthians. Ele até citou, não, que ele não sabe o que é um clássico. Ele falou, eu sei o que é um clássico. Sim, eu vivi Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray. Eu vivi Fenerbahçe, Galatasaray, que você tem que sair com a polícia. Lembra que ele falou isso? Então, essa discussão em cima do Flamengo, do Tite agora, ela não é nova. E não é só no Flamengo. Os técnicos normalmente sofrem. Por isso que sofrem ou são cornetados. Se o Flamengo ganha do Botafogo, vai bem na Libertadores, ninguém vai lembrar. Se o Flamengo começa a tropeçar, vai todo mundo, porque poupou, etc e tal. Mas o Rafael tocou contexto um ponto, é diferente, né? O Rafael tocou um ponto para mim que eu concordo, assina embaixo. Se a gente falar aqui do melhor elenco da América do Sul, melhor elenco do continente, esse elenco, por mais que tenha muitas trocas de jogadores, como o Flamengo teve ontem em La Paz, o time que jogou ontem contra o Bolívar, seria capaz de jogar melhor? Não era um time para ter uma capacidade de ter uma atuação melhor do que teve? Então vamos deixar o poupar de lado? Então, porque ele pode poupar, ele tem elenco para isso. Aí, Abel, o poupar entra muito na conta. O poupar entra muito na conta, aí eu tô com você. O resultado que vai pautando isso. Se talvez o Flamengo tivesse vencido ontem, jogado bem, melhor que o Bolívar, ninguém ia falar nada. Ou vencido contra o Palmeiras, porque poupou também contra o Palmeiras. Na verdade, o que se questiona, talvez, é o planejamento. Porque o Pedro também não jogou contra o Palmeiras o jogo inteiro. Então não era mais fácil ter poupado de uma outra forma? A gente questiona... Eu queria muito estar ontem no Hernando Siles, viu, Nath? Só para perguntar isso pro Tite. Por que o Pedro? Esse sim, eu acho que é um tema importante. O Pedro é poupado contra o Palmeiras e entra no transcurso da partida. Isso é justificativa para não ter viajado para La Paz? Acho que o único ponto, você vai falar sobre outros jogadores e os companheiros também, mas acho que o único ponto você foi na ferida. O único ponto focal para mim é o Pedro. E aí não dá para tirar totalmente o direito do torcedor de ficar na bronca em relação a esse jogador não ter jogado ontem. E aí talvez eles tenham que ser mais transparentes, mesmo como você disse, Rafa. Explica. Por que o Pedro foi poupado contra o Palmeiras e nem viajou para La Paz? Qual o problema? Tá aqui o médico do Flamengo, tá explicando. O Pedro tá com problema na coxa e não pode jogar. Agora, eles não falam. E até porque, Abel, assim... Isso porque o resultado chega e quando chega... É o que a gente conversava na redação. Lá no final da temporada, se o Flamengo empilhar taças, ninguém vai lembrar que ele poupou contra o Bolívar. Agora, o que se questiona é o planejamento. Porque se você pegar nos últimos jogos, todos os últimos jogos, tem muito jogador que não faz 90 minutos. Então, se há algum problema, alguma coisa, tem que ser dito até para que essa corneta e toda a reclamação, ela seja estruturada através de um dado específico. Agora, o Flamengo, dentro da característica do Tite, ele está trazendo para ele uma responsabilidade com essa coisa de não vou levar jogador porque tem questão científica, ele só fica no superficial, ele está trazendo uma pressão para ele que se ele não ganha contra o Botafogo, piora. Mas poupou, por que poupou? Se poupou, por que agora não deu resultado? Os caras estão descansados, na época de fulano não tinha isso e a gente ganhava tudo. Então é muito tênue essas decisões do Tite, e eu entendo que ele seja cobrado pelo torcedor, porque o desempenho do Flamengo também não está vindo. Aí volta o que o Rafael Marques falou. O time ontem poderia ter jogado melhor. O time ontem talvez tenha se precavido demais, tenha sido muito... não é medo, mas tenha cauteloso. Cauteloso, obrigado, Prati. Tenha tido muita cautela. Quem é que joga muita bola em La Paz, hein? Abel, o time é técnico. Historicamente, quem é? Abel, o time é técnico, dava para ter jogado mais. Quando o Tite abre mão Mas de um você tem que correr para jogar futebol. Em La Paz é difícil. Quando o Tite abre mão no segundo tempo e coloca jogador de ponta, o Luiz Araújo entrou muito bem, gerando velocidade, aí o jogo mudou.
porque aí começou a ter uma presença maior do Gerson, saiu encaixotado ali do que ele estava naquela linha de volante ali junto com o Igor e com o Vitor Hugo. E o Vitor Hugo estava muito atrasado, só o Bruno Henrique espetado, com o De La Cruz atrás dele para tentar ali pegar uma bola e enfiar uma bola de qualidade. A estratégia não deu certo. Ele mudou a estratégia no segundo tempo, mas as coisas não aconteceram. Então, assim, o meu maior questionamento é por que não poupou? Porque você citou o Grêmio. O Grêmio poupou porque tinha uma final de campeonato. E todo mundo reclamou, mas aí foi campeão contra o Juventude, ficou todo mundo quietinho. Mas aí depois ele precisou também repensar algumas peças em outro jogo da Libertadores, porque a final do campeonato também estourou jogadores. Exato. Então o calendário ele é muito cruel. Assim. Ele é cruel, mas... Dessa vez foi porque tinha a final do... Mas o Renato já cansou de poupar jogador em brasileiro. Abel. Nos últimos anos no Grêmio, não é verdade? O jogo contra o Nova Iguaçu precisava dos titulares no segundo jogo? Ele poderia ter feito um outro tipo de planejamento para que nesse momento ele tivesse os jogadores mais descansados. Eu acho que esse é o questionamento. Você não é a primeira, e com razão, a perguntar sobre esse segundo jogo do Nova Iguaçu. Se ele põe time reserva e perde do Nova Iguaçu, o mundo cai em cima dele. Mas é uma final, tá valendo o título, gente. Mas ele tem no banco, Abel. Acho que você foi na ferida, Abel, é isso? Diga, Rafa. Não, é isso, exatamente o que você falou, concordo plenamente. O Tite botou o time titular por 2 motivos. Primeiro, gestão de elenco. Sabe aquela foto do título? Precisa estar o time titular na foto do título. Segundo, estava em jogo a possibilidade de ganhar o Campeonato Carioca de maneira invicta. O Tite sabia que para o Flamengo, em especial esse ano, o Campeonato Carioca tinha uma importância maior, porque vinha de 2 perdas para o Fluminense, o principal rival de momento no Rio de Janeiro. A última muito dura, né, com uma virada no placar depois de uma vantagem de 2-0, perdeu por 4-1 numa final. Não ganhou nenhuma taça ano passado, aqui na Gávea, nenhum troféu para a galeria. Precisava colocar essa taça aqui. Precisava ser absolutamente impositivo, inquestionável. Ser campeão carioca acima de qualquer suspeita. Dava para ser campeão carioca com menos? Dava. Mas o Tite não quis arriscar. Só para poder ir ao encontro aí do que a Nath está levantando. Teórica e cientificamente, o jogo contra o Nova Iguaçu poderia ser ideal para isso, mas aí entram os outros aspectos que justificam a presença do time titular naquela partida. Eu acho até mesmo o Atlético Goianiense, né, que é o estreia no Campeonato Brasileiro. Acho que dava para ter feito um planejamento um pouco melhor para jogos mais importantes. Eu acho que vai ser inevitável a cobrança em cima do Tite e da comissão, porque o torcedor, principalmente, ele trabalha muito com o que tem agora, e o Tite, claramente, a sua comissão, eles estão trabalhando com uma temporada que já está sendo muito puxada, que está muito apertada, os jogadores já estão ali esticando a corda, em vários clubes isso, vai ter Copa América, enfim, é realmente uma temporada e a gente está vendo isso acontecer, né? Infelizmente, a gente está vendo o calendário machucar cada vez mais os jogadores e comprometendo o jogo também. Agora sim, a gente está falando de um adversário que tem controle absoluto sobre o seu campo e ele sabe que quem ele vai enfrentar vai sentir. O Bolívar, ele finaliza muito, ele cria muito, ele troca muito, ele acelera. Me pareceu ali uma estratégia do Flamengo até para primeiro momento, sabe? Essa cautela ou esse esquema com 3 zagueiros e você, talvez, quando tiver campo, você acelerar pelos lados. E aí você conta com peças que não foram bem, o Wesley não foi bem, o Vitor Hugo também sentiu. Contra o Milionários foi o Igor que não foi bem. Então, além de você precisar mudar sistema, você tira referências de jogo. Então, são jogadores que também... É um sistema que não está acostumado a jogar junto. São jogadores ali que não estão tendo sequências de partidas, então você não dá também esse entrosamento para esses jogadores quando você mexe muito. Então, o Flamengo, ele sentiu isso, mas eu não consigo questionar escolhas de comissão e uma comissão tão capacitada quanto a do Tite quando a gente fala sobre esses jogadores. Ele veio explicar contra o Palmeiras e ele falou ali, né, que o entendimento do jogador, que já está no amarelo do jogador, então vai esperar chegar no vermelho? Vai esperar estourar para perder sequência de campeonato? Tá achatando tudo nesse primeiro semestre por conta de Copa América. E o Flamengo, ele tem várias competições para disputar. Então, assim, eu acho que o torcedor está no papel de questionar. Talvez o Tite e a comissão paguem o preço por essas escolhas agora, porque vão precisar correr atrás do resultado. Ou tem muita confiança na estratégia de hoje para, no final, dar o resultado. Eu acho que nosso papel é criticar quando tem que criticar, apontar o que a gente acha que está errado, elogiar quando tem que elogiar. E ontem
Eu gostei do que disse a Natália, do que disseram a Natália e o Rafael Marques, da gente tentar levar para, olha, o que deu, com o time que tinha ontem, o que deu certo, o que deu errado, onde errou o Tite. Ah, foi certo ou foi errado começar com 3 zagueiros? Fulano, Beltrano, funcionou, não funcionou? Porque, olha, a escalação aqui, que começou o jogo, Rossi, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Ortiz, Wesley, Gerson, Igor Jesus, De La Cruz, Vitor Hugo... Não, Vitor Hugo entrou depois? Não. Entrou. Vitor Hugo. Começou. Vitor Hugo, 3 volantes. Vinha e Bruno Henrique. Saiu no intervalo. Jogou Pô, é um muito time mal. de bola. Ah, mas o Flamengo tem outro time melhor, mais entrosado. Eu acho que a gente tem que discutir isso. Foi bem, não foi bem? Dentro das dificuldades que todo mundo tem, porque historicamente, com titular ou com reserva, quase todo mundo vai lá e apanha em La Paz. Nação, tá aí então os comentaristas falando sobre essa partida. Olha, uma situação complicada para o Flamengo, hein? 2-1 para o Bolívar e nesse momento o Flamengo está na segunda colocação do Grupo E da Copa Libertadores da América. E agora o detalhe é o seguinte, pessoal. O Milionários vencendo a partida por 2 gols de diferença, passa o Flamengo cai para a terceira colocação e aí começa o negócio a ficar sob pressão. Sob pressão. Dá para classificar? Dá. Dá até para classificar em primeiro ainda. Mas é muito difícil. É complicado. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa sua opinião nos comentários. Agora é virar o canhão, virar a chave para a partida contra o Botafogo. E aí vamos ver o que vai acontecer. É torcer para o Flamengo fazer uma excelente partida no Campeonato Brasileiro e começar a focar para evoluir o futebol, porque nesse momento tá difícil. Tamo junto, nação. A gente se vê no próximo vídeo.